Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para aprender da Tua Palavra. Nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ungindo, nos capacitando, nos dando sabedoria, Deus, entendimento, discernimento da Sua Palavra e da Sua vontade. Que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas. Que o Senhor vai repreendendo todos os ídolos, meu Pai. Vai nos dando sabedoria, Deus, vai fortalecendo a nossa fé. Vai aumentando, Senhor, a nossa fé, meu Pai, abrindo os nossos olhos para que a gente possa fazer a Sua vontade, andar nos Teus caminhos. Que em nome de Jesus o Senhor repreenda todo o mal, o Senhor repreenda toda fraqueza, Deus, espiritual. Que em nome de Jesus o Senhor seja sempre a nossa força. Repreenda, meu Deus, toda a enfermidade do nosso meio, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Ídolos na Família. Nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 37, do versículo 17 ao 19 e do 33 ao 35, e Juízes, capítulo 17, versículo 1 e do 3 ao 5. E diz assim: Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão indo a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a sua ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse inteiramente, tendo dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Amém? Então aqui nós vamos estudar na lição de hoje, vamos falar sobre a idolatria, com base em duas histórias. A primeira, é de Jacó e Raquel, a sua esposa, e depois de Mica, que também era um judeu. Então, Jacó, ele passou ali muitos anos servindo Labão, o seu sogro. Primeiro ele serviu durante 14 anos pelo pagamento de Lia e de Raquel, né, com quem ele se casou. E depois ele continuou trabalhando, e durante esse período que ele trabalhou, o salário dele era animais. E durante 10 vezes ele trocou o salário de Jacó. E aí, mesmo assim, porque Deus era com Jacó, que servia ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao único Deus todo-poderoso, Deus abençoou Jacó e ele prosperou. Então ele tinha muitos animais, mas ele decidiu que ia voltar para a terra do seu pai. E Deus falou com Jacó que ele podia ir, que Deus era com ele, que tinha a bênção de Deus, e foi isso que ele fez. Como Labão não queria que Jacó fosse embora com suas filhas e os seus netos, Jacó saiu
escondido. Então Labão tinha ido para o campo e apesar deles morarem junto, na mesma região, provavelmente não era tão perto assim, porque cada um tinha sua casa, tinha sua família e tinha os seus bens. Então precisava de ter um espaço para cada um acomodar as suas coisas. Tanto é que quando Jacó sai, Labão demora 3 dias para perceber que eles tinham ido embora e aí ele vai atrás deles porque ele percebe que Raquel, quando foi embora, ela não achou justo ela e Lia irem embora sem receber herança. Por quê? Porque elas eram filhas de Labão e elas tinham direito à herança. E então, fazendo justiça com as suas próprias mãos, ela entrou na casa de seu pai e pegou os ídolos que ele tinha. Então, Jacó, ele servia ao Deus único e verdadeiro, mas Labão já não era assim. Labão, ele era um homem idólatra, que tinha vários deuses, que tinha vários ídolos e provavelmente ele devia ter um altar na casa dele, onde ele cultuava esses vários deuses. E as suas mulheres, né, Raquel e Lia, apesar de serem filhas de Labão, elas já tinham aprendido com Jacó que elas tinham que servir ao único Deus vivo, que ele era um Deus forte, que ele era um Deus poderoso e que elas tinham que confiar nele. Mas Raquel demonstra a sua falta de fé e a sua falta de confiança no único Deus vivo quando ela tenta fazer justiça com as suas próprias mãos. E aí a gente vê também a história de Mica, que morava na terra de Efraim. Ele também era um judeu e apesar disso ele era idólatra. Ele havia sido contaminado ali pelos outros povos. Havia um sincretismo religioso, ou seja, apesar dele acreditar em Deus, o Deus de Israel, o Deus único, o Deus forte, o Deus poderoso, ele também acreditava e confiava em outros deuses e estava uma bagunça a fé dele. E ele já tinha perdido seus valores morais e espirituais, tanto é que a gente lê aqui na história que ele havia roubado a sua própria mãe. Então, a mãe de Mica, ela era muito rica e Mica rouba uma quantia considerável dela. E quando ele escuta que a sua mãe está amaldiçoando o ladrão, a pessoa que tinha roubado, né, a sua prata, ele fica com medo da maldição. Não foi porque ele se arrependeu de ter roubado a sua mãe, foi porque ele ficou com medo da maldição da mãe pegar na vida dele. Então ele vai, confessa que ele havia roubado e devolve. E sua mãe pega parte do que ele devolveu e fabrica, né, manda fabricar ídolos, que ele fala aqui que são terafins, e entrega para Mica. E Mica tinha um altar ali na sua casa. E ele faz, além de fazer esses terafins, ele faz um éfode sacerdotal, que era a roupa que o sacerdote utilizava. E apesar de eles não serem descendentes de Arão, porque na primeira história, a de Jacó e de Raquel, ainda não tinha a lei de Moisés, até porque nem tinha Moisés, né? Foram muitos anos depois para vir Moisés e vir a lei e tudo. Mas aqui na época de Mica já tinha a lei de Moisés, então eles sabiam exatamente quem é que tinha que ser o sacerdote, como é que tinha que ser, como é que eles tinham que servir a Deus, que eles precisavam ser obedientes, e ele faz tudo errado. Ele pega o seu próprio filho, coloca a roupa sacerdotal nele, depois tá passando por ali um descendente de Moisés, que a história diz que ele estava ali desocupado, vagando à toa. Ele pega aquele descendente de Moisés, oferece para ele um pagamento, para ele ser o sacerdote, e aí ele também fica exercendo ali essa função de sacerdote nessa casa de adoração, nesse altar que Mica tinha, porque ele achava que se ele tivesse ídolos, que se ele tivesse sacerdotes, ele ia ser abençoado por Deus e ia prosperar. Ou seja, estava uma bagunça a fé dele, aquilo que ele acreditava, a maneira que ele servia a Deus. Amém?
O primeiro tópico da lição diz assim: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Então, como eu disse, né, depois de muitos anos que Jacó estava servindo a Labão, estava trabalhando para ele, ele decide ir embora e ele recebe autorização de Deus. Deus diz para ele que ele pode ir. Então, em obediência àquilo que Deus diz, ele faz, né? Ele conversa com Raquel, conversa com Lia, elas concordam. E aí ele foge com a sua família. Só que, como eu disse também, Raquel tenta fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, para não ficar no prejuízo, né? Ela vai até a tenda do seu pai, Labão, e rouba os seus ídolos. Só que Labão descobre que eles haviam fugido e que, além disso, seus ídolos ainda haviam desaparecido. O próximo subitem diz assim: Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Então, Labão, ele era um homem idólatra, ele não servia, não adorava ao único Deus, ele adorava vários deuses. Então, na sua casa, ele possuía pequenos deuses para os quais ele orava, ele oferecia sacrifícios e ele acreditava que era ajudado por aqueles deuses que eles chamavam de terafins e que eram fabricados de madeira, de pedra ou de barro. Então aquelas imagens, elas eram veneradas como se fossem deuses. E idolatria é justamente isso. Quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus no seu coração. E a gente vê aqui que naquela casa, naquela família, existia pequenos deuses. E nós sabemos que isso ainda acontece hoje no nosso meio. A gente precisa ter cuidado para que a gente não coloque pequenos deuses, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para que a gente não deixe que coisas roubem o lugar de Deus no nosso coração e na nossa vida. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem que ser a prioridade. E muitas vezes dentro da família a gente observa que as prioridades são outras, né? Muito pelo contrário. Em algumas casas, apesar das pessoas se dizerem crentes, né, se dizerem cristãs, Deus fica, na verdade, em último lugar. Se der tempo, quando der, e eles colocam outras coisas no lugar de Deus, tem outras prioridades. Então nós precisamos estar atentos a esses pequenos deuses que podem estar nas nossas casas, nas nossas vidas, roubando o lugar de Deus. Amém? Outra coisa relacionada àqueles pequenos deuses. Naquela época, quem possuísse esses deuses, eles também tinham o direito à herança. E quando Raquel percebeu que ela não ia receber nenhuma herança, ela deu um jeito, ela furtou esses ídolos, talvez com a esperança de ter direito a alguma herança da parte de seu pai. Só que ao chegar ao acampamento de Jacó, Labão fala com ele, né, a respeito dos ídolos que haviam sumido, e Jacó diz que ele não tinha pegado e que a pessoa com quem estivesse os ídolos deveria ser morta. E aí a gente leu, né, no texto de abertura, que ele procurou nas tendas, procurou na tenda de Lia, não encontrou nada, entrou na tenda de Raquel e ela acabou escondendo ali aqueles ídolos. E aqui nós vamos observar mais uma coisa, que um pecado, ele puxa o outro. Então, primeiro, Raquel, não vamos entrar nesse mérito se ela tinha ou não direito. Ela fez errado porque ela fez escondido. Ela foi lá e furtou os ídolos da casa do seu pai. Então, primeiro, ela comete um erro de furtar os ídolos da casa do seu pai. E aí, depois, para esconder o furto que ela tinha cometido, ela conta uma mentira. Porque quando Labão entra
ali na tenda dela, ela está sentada sob os ídolos e ela diz que não pode se levantar porque ela estava no seu período menstrual e pede desculpa para o seu pai por isso, e Labão não encontra aqueles ídolos ali, ele não acha. Mas a gente vê a atitude errada dela, o comportamento errado que ela teve. Amém? E aí a gente observa uma coisa, que tanto naquela época quanto nos nossos dias atuais, muitas pessoas elas acabam colocando a sua confiança em deuses diferentes, né, daquilo que realmente é Deus, em vez de confiar totalmente em Deus, temer ao Senhor, né, ser obediente a Deus, acaba colocando a sua confiança em outras coisas. E quando Jesus foi tentado, o diabo oferece a ele o mundo inteiro se apenas Jesus se prostrasse e adorasse ele. E hoje em dia o diabo continua agindo da mesma maneira. Ele oferece a nós muitas coisas, né? Oferece o mundo inteiro, muitos bens materiais, mas para isso nós precisamos adorá-lo. E da mesma maneira que Jesus resistiu ao diabo, nós precisamos resistir também. Nós temos que estar atentos, nós temos que ter cuidado. E a maneira que nós temos de resistir ao diabo é através da palavra de Deus, porque muitas vezes o inimigo ele vem tentando nos enganar. E se a gente não conhece a palavra do Senhor, nós podemos cair nessas ciladas. Mas quando a gente conhece, né, quando a gente tem fidelidade ao Senhor, quando a gente tem temor ao Senhor, a gente resiste. Amém? Outro tópico diz assim: um santuário de deuses na casa de Mica, a idolatria e o caráter antiético de Mica. O nome de Mica significava quem é como o Senhor nosso Deus. Mas apesar disso, ele não fazia jus ao seu nome, né? Porque a gente percebe que ele não honrava Deus com a sua família. A gente sabe também que ele tinha uma família, porque ele colocou o seu filho para ser sacerdote, mas não fala nada sobre a sua esposa. Nós sabemos que a sua mãe morava com ele e que ela era muito rica. Tanto é que Mica rouba 1.100 ciclos de prata da sua mãe, que é o equivalente a 13 quilos de prata. E o povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Então eles viviam em um sincretismo religioso. O que é isso? Eles tinham a influência de várias religiões. Eles não serviam apenas ao Deus único de Israel, eles não seguiam apenas a lei de Moisés com relação a isso. Eles seguiam o que os outros povos faziam também. Então eles adoravam outros deuses, eles cultuavam outros deuses, então era uma confusão. E, infelizmente, a gente vê que isso está acontecendo hoje também no meio dos cristãos. Nós que somos cristãos, a gente tem como manual de vida, manual de prática, a Bíblia. E a Bíblia fala exatamente, né, como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos adorar o Senhor com relação à obediência. Mas a gente percebe que muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem crentes evangélicas, elas estão acabando ficando confusas e misturadas. A gente vê essas pessoas tendo comportamentos que são mundanos e de outras religiões. Então a gente vê muitas vezes pessoas evangélicas que também acreditam, por exemplo, em horóscopo. Às vezes você entra na rede social da pessoa, tipo Instagram, aí a pessoa coloca lá, cristã, signo, Sagitário. Ou seja, é uma confusão, porque quem é cristão, quem acredita na Bíblia, não acredita em signos. E aí você acaba dando brechas, né? Você está demonstrando a sua idolatria, a sua falta de fé exclusiva em Deus. Você está dizendo que você acredita também em outras coisas. Então, pessoas que fazem, esse é só um exemplo, mas assim, diversos tipos de comportamentos, né, que quem conhece a palavra de Deus observa no dia a dia. Além do signo, a gente observa que algumas pessoas elas também acabam sendo influenciadas, tipo uma forma de adoração a símbolos da natureza. Então, às vezes tem pessoas que se dizem cristãs e evangélicas, mas que acreditam na força dos cristais.
Os cristais, eles são criaturas de Deus, né? Foi criado por Deus e são lindos, mas eles não têm poder algum, né? Todo o poder, ele vem de Deus. Então, sincretismo religioso é isso, a pessoa ela diz que pertence a uma religião, mas ela acaba sendo influenciada por outras religiões que não são a dela, amém? Então, naquela época acontecia isso. Eles eram judeus, eram israelitas, deviam servir ao único Deus vivo de Israel, mas várias pessoas, várias famílias tinham altares na sua casa, tinham ídolos nas suas casas, e isso era muito prejudicial para o povo de Israel e para a vida das pessoas de uma maneira geral. E aí o outro tópico fala sobre a abominação de Mica. Então Mica, ele havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses. Então ele tinha esses serafins. No versículo 5 que nós lemos, fala isso. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Você vê a confusão? Porque a lei de Moisés falava exatamente quem é que era o sacerdote, tinha que ser especificamente descendente de uma família, né, dos levitas. O éfode, só quem usava era o sumo sacerdote, não podia ser qualquer pessoa. E aqui ele pega o filho dele e consagra ele a sacerdote e faz um éfode e coloca nele. Ou seja, nenhum respeito por aquilo que estava escrito na lei de Moisés. E além disso, Mica ainda rouba sua mãe, fica com medo da maldição que ela lança sobre o ladrão, porque ela não sabia que era ele. Aí ele vai lá e confessa o roubo, confessa o furto. E aí ela dá uma parte, né, do que ele havia furtado para que ele fizesse esses ídolos, esses terafins. E foi isso que aconteceu. E a mãe dele retira a maldição e eles fazem esses pequenos ídolos para colocar ali no altar que eles tinham em casa e fazerem a adoração e o culto deles ali de uma maneira completamente bagunçada e misturada. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era uma família de judeus, mas eles estavam desviados da fidelidade de Deus e eles serviam a falsos deuses representados por pequenos ídolos chamados terafins, e Mica e seus familiares estavam servindo também ao Deus de Israel. Então, eles achavam que não tinha problema, que como eles estavam servindo também ao Deus de Israel, não tinha problema eles servirem a outros deuses. Mas olha só a confusão na cabeça deles. Primeiro, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele quer exclusividade na nossa adoração. Até porque Deus sabe que esses outros ídolos, essas outras formas de adoração é só uma distração, é somente um artifício de Satanás para tirar a atenção e a fé das pessoas do único Deus verdadeiro. Então, quando a pessoa coloca a confiança dela num ídolo e tira de Deus, ela está perdendo a bênção do Senhor, porque ela está confiando na coisa errada, né? Ela está confiando na pessoa errada, porque aqueles ídolos, eles eram somente um objeto fabricado por um homem. Então era uma criatura feita por um homem, era a criação feita por um homem. Não tinha vida, não escutava, não falava, não podia fazer nada por ninguém. E como é que as pessoas ainda ficavam ali perdendo o tempo delas, adorando, oferecendo culto, tendo um sacerdote para realizar um culto para esses deuses que na verdade não eram deuses, eram apenas objetos, sem vida alguma. Então, isso acontecia naquela época e acontece ainda hoje. Outra coisa que acontece nos nossos dias, que é uma forma de idolatria. Às vezes, a pessoa, ela até acredita em Deus, ela confia em Deus, só que ela quer dividir a fé dela no Senhor. E aí ela acaba idolatrando objetos.
Então a pessoa, às vezes, ela adora uma imagem de Jesus. Ela tira a confiança dela do Deus vivo para colocar uma confiança numa imagem. Às vezes as pessoas elas pegam também, tipo, imagenzinhas da Arca da Aliança e elas colocam a fé e a confiança delas naquela imagem da Arca da Aliança, como se elas fossem conseguir o que elas estão querendo, o que elas estão pedindo, prosperar, se, somente se elas tiverem aquela imagem de Jesus ali na casa delas, ou se elas tiverem aquela imagem da Arca da Aliança na casa delas, ou onde quer que elas forem. E isso é uma forma de idolatria. A gente não precisa de nenhum símbolo, de nenhuma imagem. A nossa fé e confiança tem que estar totalmente no Senhor. Amém? O próximo tópico, ele fala assim, a idolatria dentro dos lares. Então agora nós vamos falar mais da idolatria nos nossos dias atuais e dentro das famílias cristãs. Por quê? As duas famílias que nós estudamos hoje, as duas histórias que nós lemos, tanto de Jacó quanto de Mica, nós vimos que são famílias israelitas, famílias de judeus, mas que foram influenciadas pela religião pagã daquela época. Então nós vamos ver como isso acontece nos nossos dias atuais. E o primeiro tópico fala assim, os ídolos domésticos nos tempos atuais. O apóstolo Paulo, ele enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 21. Então, para uma pessoa que não é crente, a vida cristã, ela é irreal, ela não faz sentido, já que o que se vive no mundo, eles vivem pelo que eles sentem, pelo que eles veem, e não pelo que a vida cristã exige. Os ídolos, eles são temporários e representam aquilo que é falso, vazio e enganoso. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de uma casa, dentro de uma família. Como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, uma profissão, um filho, um pai, um marido, uma mãe, um estilo de vida. E como a gente pode identificar essa idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Então, nós precisamos ter muito cuidado e estarmos muito atentos e fazer uma autoanálise da nossa vida e do nosso dia a dia, porque é muito perigoso nós endeusarmos pessoas, coisas, objetos e colocar isso numa posição acima de Deus nas nossas vidas, amém? E aí o outro subitem, ele diz assim, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Hoje em dia, com a proliferação da cultura da mídia, entrou em nossas casas, a gente querendo ou não, a gente convive com a mídia no nosso dia a dia. E a mídia por si só, ela é neutra, ela nem é boa, nem é ruim. Porque o que é a mídia? É um meio de comunicação que a sociedade usa para transmitir informação. Então pode ser rádio, pode ser televisão, pode ser internet, os smartphones, celulares, por onde provavelmente os irmãos estão assistindo essa aula, computadores, tudo isso é a mídia. E isso isoladamente não é boa e nem é ruim, mas pode ser boa e pode ser ruim. Então a gente tem que ter o discernimento e a capacidade de nós julgarmos todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos ter sabedoria. Nós não podemos nos deixar ser manipulados pela mídia. A gente precisa ter receber tudo, todas as coisas que a gente vê, todas as informações que a gente recebe, a gente tem que ter um senso crítico, a gente tem que saber avaliar, especialmente com relação à Bíblia, como base a gente tem que ter a palavra de Deus. Quando a gente começa
a analisar e avaliar tudo de acordo com a palavra de Deus, a gente vai perceber que várias coisas não nos convêm, que existem várias programações, várias notícias, várias pessoas que nós não podemos ouvir, que nós não podemos seguir. Por quê? Porque elas estão disseminando informações antibíblicas, né? Coisas que são contrárias à palavra do Senhor, estão influenciando as pessoas negativamente. E quando alguém influencia pessoas com algo que está contra a palavra de Deus, ela está influenciando essa pessoa malignamente. Então nós precisamos ter esse cuidado e essa atenção. E o próximo subitem diz assim: precisamos reagir contra os inimigos da família. Então Jesus disse no seu Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 está isso. Então a igreja, ela é o sal da terra. A igreja também, ela é a luz do mundo. E quem é a igreja? A igreja somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós precisamos estar preparados para influenciar a nossa família e a sociedade. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, nós precisamos fazer a diferença. A gente vai observar que Jacó, ele influencia posteriormente, positivamente a sua família, a obedecer a Deus, a servir somente ao Senhor. E nós temos que ser assim também. Então, se você é um cristão e de repente convive numa família onde nem todos são cristãos ainda, você precisa ser a luz, você precisa ser o sal, você precisa ser a influência positiva nessa casa. E mesmo se você é cristão e você está dentro de uma família cristã, mas você observa que existem pequenos ídolos dentro dessa família, da mesma maneira, seja a influência positiva, seja sal, seja a luz. E como é que nós vamos fazer isso? A primeira coisa, se comportando corretamente. Nós precisamos ser exemplo. As pessoas, elas escutam mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos. Então nós precisamos ser cristãos no nosso dia a dia, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser fiéis a Deus. E além disso, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura, de estudo, de conhecimento da palavra do Senhor. Com relação aos ídolos dos nossos dias atuais, se você pegar o seu smartphone e você olhar quanto tempo você passa diariamente no seu celular, você vai observar que você passa muito mais tempo no seu celular do que orando ou lendo a palavra de Deus. E nem sempre que você está mexendo no seu celular, navegando aí nas redes sociais, você está vendo coisas de Deus. A gente precisa ter cuidado, porque como eu disse, tem muitas coisas que nós vemos nas redes sociais que às vezes elas acabam nos influenciando negativamente, às vezes acaba despertando sentimentos que não são bons, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo de uma maneira geral, de tanta apostasia, de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta violência, e a gente lê as notícias e a gente acaba ficando com raiva. E a nossa raiva não vai mudar o mundo, mas a nossa oração vai. Então, se você passar mais tempo orando e apresentando o seu país, a sua vida e a sua família a Deus, do que lendo notícias e ficando com raiva, você vai ter muito mais resultado, você vai ver muito mais o agir de Deus e a transformação do Senhor. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Amém? Então, a gente tem que ter esse cuidado dentro da nossa casa, da nossa família.
Eu vou falar mais uma vez com relação a isso, porque é o que eu vejo que realmente tem prejudicado as famílias, que são as telas, tanto do celular como da televisão. Então a gente tem que limitar um tempo, né, para estar mexendo no celular, limitar um tempo para estar assistindo televisão e passar mais tempo conectado com as pessoas e com Deus, né, orando, lendo a palavra de Deus, ensinando para os filhos desde pequeno, ensinando a Bíblia, ensinando a orar, ensinando a ter comunhão com o Senhor. É isso que vai mudar as nossas vidas, é isso que vai mudar a nossa geração, é isso que vai mudar o nosso mundo. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.